Depois de outubro, que fez o alerta às mulheres para o câncer de mama, novembro chega com um apelo aos homens. É o Novembro Azul, né? É preciso ficar de olho no câncer de próstata. De janeiro a outubro deste ano, só aqui na Paraíba, morreram 235 homens vítimas de câncer de próstata. Em todo o país, acredite, a cada 38 minutos morre um homem vítima da doença. É um dado assustador, né? Alarmante mesmo. Mas será que existe uma forma de prevenir esse tipo de câncer? Ou o diagnóstico, por exemplo, é somente feito pelo exame de toque? E como é que fica o sistema urinário do homem caso ele faça o tratamento contra a doença? Perguntas que vão ser respondidas agora no quadro Só Saúde. Tem reforço nessa segunda-feira, né? Eu recebo aqui no estúdio o médico urologista Rafael Morato e o Felipe Eilan. Sejam bem-vindos, né? Felipe, que é fisioterapeuta, especialista em assoalho pélvico. Bem-vindos. Bom dia para vocês. Obrigado. Assunto sério, né? Que a gente pontua no mês de novembro, mas que deve ser tratado o ano inteiro, né? Primeiro eu vou falar com o Dr. Rafael Morato, né? A gente tem algumas imagens, né? Para exemplificar para o pessoal de casa. E eu queria que o senhor explicasse para a gente qual é a função da próstata no organismo, né? No corpo do homem. E quando é que pode ocorrer o câncer? De que maneira? Bruna, a função da próstata é, sobretudo, produzir certos líquidos, cerca de 20 a 30% do líquido seminal, quando o homem ejacula, ele é produzido na próstata. E esse líquido ele tem a função de nutrir os espermatozoides. Então, ele vai possibilitar que esse espermatozoide viva mais tempo na mulher para que aumente as chances de ter um bebê, de ter um filho, para quem deseja ter um filho, por exemplo. Já o câncer de próstata, que foi a sua segunda pergunta, ele pode ter um componente familiar. Realmente, quem tem pai ou irmão que já teve câncer de próstata tem mais chance de ter a doença. E alguns fatores ambientais, como obesidade, também estão relacionados a um maior índice de câncer de próstata, mas a grande maioria deles é o câncer de próstata de quem nunca teve mesmo. É o que a gente chama de novo, que nunca teve nenhum tipo de doença como câncer de próstata. Entendi. E esse câncer, ele pode se espalhar, afetar outras partes do corpo, doutor? Isso. Na imagem é possível ver a próstata bem em detalhe, atrás dela a vesícula seminal, e ela ali já, nesse momento, existe o crescimento de um pequeno tumor ali na região que está crescendo cada vez mais. Esse crescimento sempre ele é periférico, ele acontece na periferia da próstata, na ponta da próstata. Então, isso é o que possibilita, quando faz o exame digital, o toque retal, o diagnóstico da doença. Entendi. Naturalmente, né, culturalmente, o homem já se cuida menos, né, doutor? E é engraçado não, é importante a gente falar, porque todo ano, todo novembro, a gente sempre bate na tecla de que o homem ainda tem preconceito quando se fala sobre esse assunto. Tá mudando? O senhor percebe que os homens têm tido menos preconceito quando se fala sobre isso? Felizmente, sim. Sobretudo aqui na Paraíba, no Nordeste, a gente sabe que esse preconceito é ainda maior, mas eu tenho notado que nos últimos anos isso tem diminuído e é super importante que diminua e acabe mesmo esse preconceito. O Novembro Azul não é apenas o mês do tratamento do câncer de próstata, né? Ele deve ser o mês do tratamento da saúde do homem. Em geral, né? Em geral. Então, o médico do homem é o urologista e quando ele chega no nosso consultório, além do câncer de próstata, é um mês que nós aproveitamos para fazer o que a população chama de um check-up, para descobrir doenças que estavam lá escondidas e que o homem, por certo preconceito, por não querer ir ao médico, acaba desconhecendo. Olha, tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, é o Carlos de Pedras de Fogo, já mandar um beijo para você e parabéns, né? Um homem procurando, não é a esposa que está pedindo para o esposo, né? Para o marido, como geralmente acontece. É o Carlos, ele perguntou, queria saber se existem sintomas ou se é uma doença silenciosa, né? Quer saber se tem a ver com inchaço nas pernas, por exemplo, se aparece algum sintoma aí ou se realmente é necessário fazer o exame para constatar. Entendi. Carlos, realmente o exame é essencial e indispensável. É por isso que nós fazemos o rastreamento do câncer de próstata, que consta do exame do PSA, que é um exame do sangue, e o exame digital, o toque retal.
Porque a doença ela é silenciosa, ela é assintomática. Nas fases iniciais, onde é possível o tratamento curativo, o paciente não sente absolutamente nada. E quando ele vai ter algum sintoma, normalmente é numa fase tardia, onde a doença já se espalhou. Essa doença normalmente se espalha para ossos. Então, o paciente, depois, quando ela já está numa fase que não é mais possível o tratamento de cura, o paciente inicia com a queixa de dor óssea, por exemplo. Entendi. Felipe, que é fisioterapeuta, né? Bem-vindo aqui também. É o pós-câncer, né? Depois de diagnosticado, né? O paciente requer uma atenção especial, né? Isso, é verdade. Na verdade, é muito conhecida a fisioterapia pélvica para a mulher, né? O homem ainda existe aquela estigmatização, né? Do tratamento, né? Da questão do protocolo cirúrgico, do toque, como o Rafael falou. Então, a fisioterapia, ela vai entrar justamente como um método convencional, né? Tratando o sujeito tanto no pré como no pós-operatório. Então, as principais condições do pós-operatório que pode surgir entre 6% da população é a disfunção erétil e a incontinência urinária, né? Que é o que causa mais danos, né? Psicológicos e sociais para o sujeito. Então, a fisioterapia ela vai trabalhar, né? Agindo na musculatura pélvica, né? Para evitar essa perca do xixi, né? A famosa perca do xixi, né? Combatendo essa disfunção para o dia a dia do sujeito, né? E aí a gente utiliza, né? Faz alguns exercícios, né? Que podem ser indicados para o paciente realizar em casa ou no consultório através de, por exemplo, desse eletroestimulador, né? A gente pode mostrar alguns desses exercícios? Sim. Vem para cá, então, para a gente mostrar para quem está em casa. O doutor pode vir para cá também, para a gente mostrar para quem está em casa, né? Especialmente os homens, claro. É fácil? É super fácil. Então, por exemplo, tem um que o paciente ele pode fazer em casa mesmo, que é o famoso pipi stop, que é durante a hora da urina, ele prender o xixi, fazer pausas durante o xixi, né? E aí ele pode realizar isso como uma forma dele reconhecer onde é que está a musculatura do assoalho pélvico dele, né? Outra exercício que é muito importante que o sujeito ele pode fazer em casa é pegar uma bolinha, né? Prender, segurar, associada à respiração. Então, como seria isso? Puxa o ar, prende, né? Faz força, solta, relaxando. Porque isso vai fazer com que ele tenha uma contração dessa musculatura pélvica, né? Reconhecendo essa musculatura, fazendo com que haja o treinamento desses músculos para conter a perca do xixi. Então, é uma coisa super simples. Esses exercícios são interessantes para qualquer homem, independente de ter ou não o câncer? Para qualquer homem. Então, como eu falei, o pipi stop, ele serve já para o homem ele ter a noção de onde é que está a musculatura do assoalho pélvico dele. Então, muita gente acha que essa parte interna das coxas, né, onde existem esses músculos, mas na verdade não é. São músculos mais profundos que estão relacionados com o ânus, então é todo um trabalho de contração mais interna, então de conscientização corporal também, né? Então pode ser feito tanto antes como depois, né, do processo cirúrgico e também para aqueles pacientes que não apresentam necessariamente prostectomia, né, que fazem a cirurgia de próstata. É importante nós lembrarmos também para quem está em casa que quando se faz a cirurgia do tratamento do câncer de próstata, apenas 5%, ou seja, de cada 100 homens que operam, apenas 5 ficam com incontinência urinária e perda definitiva. Mas cerca de 50% a 60% deles têm uma perda urinária nos primeiros 3 meses que ela vai parar. E por isso que é super importante a presença do fisioterapeuta, que ele vai ajudar que essa perda urinária ela pare o mais rápido possível. Uma outra coisa que a gente utiliza que melhora essa recuperação, hoje em dia, é a cirurgia robótica. Então, com a cirurgia robótica, ela tem a mesma chance de curar que a cirurgia aberta ou por vídeo, mas ela possibilita uma recuperação mais rápida da continência urinária. A gente recebeu uma pergunta aqui no nosso WhatsApp que é muito importante da gente trazer aqui no programa. A gente pode voltar lá para a mesa? Pode passar para lá, Felipe. Obrigado, a pessoa perguntou, não se identificou, mas a pessoa quer saber se o homem, mesmo com 46 anos de idade, só deve fazer o exame caso tenha algum caso de câncer de próstata na família. Essa questão da genética, da hereditariedade, é importante. Às vezes o pessoal acha, não tenho caso na família, eu não preciso fazer exame, né? No mundo inteiro, os protocolos de cada país, eles mudam um pouco a data onde devemos começar o rastreio do câncer de próstata. Aqui no Brasil, o que a gente considera é iniciar os 50 anos em quem nunca teve pai ou irmão com câncer de próstata e aos 45, quem já teve um pai ou irmão parente de primeiro grau
que teve câncer de próstata. Então, se ele já teve, um parente tem 46, está na hora de começar o rastreio. Se ele nunca teve, iniciar os 50 anos é seguro. Olha, uma mulher também que não se identificou disse que queria fazer uma pergunta, né? Porque ela disse que o esposo dela sente uma alteração e ela acha que pode ser algum sintoma de câncer de próstata. Será que é possível isso? É, muito dificilmente. Como eu falei, o câncer de próstata é uma doença silenciosa. Muitas vezes os pacientes confundem com o crescimento benigno da próstata. O crescimento da próstata no homem é quase algo fisiológico, vai acontecer com todos nós, os homens. Então, pode ser que ele tenha sintomas desse crescimento benigno. Entendi. Então, aí, ó, as dicas dadas, né? Pra gente finalizar, além do exame de toque, existe algum outro exame que possa contribuir no diagnóstico, que, inclusive, o mais importante, né? O mais interessante que seja o mais rápido, o mais cedo possível, porque aumentam as chances de cura, né? Além do exame de toque, existe algum outro? É uma soma de exames. É o exame do toque e o exame de sangue, que chama o PSA. Os dois, só o exame de toque, ele aumenta cerca de 15% na chance do diagnóstico, mesmo quando o PSA é normal. Então, é outro tabu que nós devemos quebrar. Muitas vezes o paciente diz, doutor, meu exame do PSA é normal, então eu não preciso fazer o toque. Não, 15% das vezes, o exame, mesmo com PSA normal, a gente consegue diagnosticar. Um outro exame que tem ganhado muita força no diagnóstico do câncer de próstata é a ressonância magnética. Cada vez mais nós temos utilizado mais a ressonância, como já é utilizado no câncer de mama pelas mulheres. Olha aí, a fisioterapia, né, Felipe, entra como aliada em todo esse processo. Sim, né? Então a partir da retirada da sonda, né, a gente já começa a realizar o tratamento de reabilitação. Então é uma coisa bem imediata, né? E aí, em torno de 6 meses, a gente já consegue ver melhorias no paciente, né? Onde a gente consegue conter essa incontinência, né? Então, o paciente volta a ser continente e aí a gente oferece dessa forma uma qualidade de vida melhor para o sujeito, Com né? certeza, mostrando então que é possível Sim. voltar a uma vida normal, né? Obrigada então a vocês dois, sejam sempre bem-vindos aqui ao Mulher Demais. Esse assunto a gente precisa pontuar sempre, né? Verdade. Muito importante mesmo. Obrigada. Muito obrigado.